Tanto que hoje eu não sei fazer nada mais ou menos. Ou é perfeito, ou não é. Não acontece. Mas é verdade, se for pra sair da cama fazer mais ou menos, não sai. Não sai. Ainda mais na sua área. É lei de Darwin o tempo inteiro, né? É se adaptar ao meio que tu vive. E agora o mundo mudava de 10 em 10 anos. E o mundo muda hoje de 2 em 2 anos. E toda hora a gente tem que se adaptar a essa mudança. Ele não paga comissão pra médico. Pra ninguém. Pra ninguém. E ele consegue rodar. E Tem bem. um faturamento importante, tem uma marca lucrativa importante. E ele é do setor de farmácia e manipulação. E ele não remunera a classe médica. Não remunera. Amigo empresário que vende pela internet, está com dificuldade de aprovação no meio de pagamento? O sistema que te atende não responde rapidamente seus problemas? Ele não tem um help desk que vai te ajudar a vender mais? Eu tenho a solução. Conheça a Page. Page é a melhor plataforma subadquirente para você que vende pela internet. Se você quer vender mais pela internet, se você quer vender com mais segurança e você quer ser bem atendido, com atendimento humanizado, vem para a Page. Clica aqui nesse link. Conheça mais a plataforma. Eu tenho certeza absoluta que você vai migrar da onde você está para a Page. E aí, galera do Padrinho Podcast, mais um episódio do Padrinho. E a pedido de vocês falaram comigo há bem pouco tempo atrás, Lázaro, deixa de trazer empresa de bi, deixa de trazer esses caras inatingíveis. Eu tenho uma história hoje de um cara que tudo começou meio inesperado na vida dele, ele é a história do mundo real. E ele tem tido muito sucesso no setor dele. O produto dele é de qualidade. Inclusive, ele é meu fornecedor dos produtos que eu consumo todos os dias, mas daqui a pouco a gente vai falar nisso. Que é um cara que, por um infortúnio da vida, virou presidente da empresa, virou CEO da empresa dele, e ele vai contar essa história. Estou quase dando spoiler aqui, né? Mas para você que pediu, hoje você vai ter uma história do mundo real, de quem faz e realiza e ainda está na jornada, meu amigo Humberto, CEO da Farma Débora. Tudo bem, Humberto? Tudo bem, Lázaro? Tudo bem, pessoal de casa? Obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui no Padrinho Podcast. O Padrinho Podcast, ele vem aqui para contar histórias reais, sucesso, legado, poder e dinheiro. Então, esse é o jogo da vida real e a gente queria que você contasse um pouco da sua jornada, que eu já conheço pessoalmente, eu acho ela extremamente interessante, e a gente queria compartilhar. E a primeira pergunta para você é, quem é Humberto? Humberto hoje é uma pessoa muito dedicada, muito esforçada. Veio, como você falou, do mundo real, né? Das dificuldades. E hoje eu vejo a única coisa que o Humberto hoje é o ponto forte do Humberto, é a dedicação. Está sempre buscando estudar, aprender como eu estou aqui com você, como eu estou sempre fazendo outros cursos. E tudo isso é basicamente por conta dessa história aí que você... Então conta pra gente como é que começou a sua jornada no mundo farmacêutico. Você que é dono lá da Farma Débora, você vai contar como é que foi o início da jornada. Como é que é essa história do nascimento até aqui, irmão? Lázaro, eu comecei a trabalhar na empresa da família com 12 anos de idade. Comecei lavando vidro. A gente tinha uma pequena indústria que fazia tinturas de plantas medicinais, sabe? Era um laboratório de fitoterápicos que a gente tinha. E minha mãe me botou lá para trabalhar lavando vidro. Eu lavava só vidro, passava o dia inteiro lavando vidro. Saía com a mão lá enrugada. E fiquei dos meus 12 aos meus 14, 15 anos nessa posição. Aí depois fui passando para os outros setores. Aí a gente também já tinha uma farmácia de manipulação naquela época. Aí com 16 anos... Então era dois business. Era laboratório de fitoterápico e a farmácia de manipulação. Isso. E com 16 anos eu fui trabalhar na farmácia. Tive a oportunidade de trabalhar em todos os setores da farmácia, sabe? Praticamente uma imersão. Sim. Trabalhei na homeopatia, trabalhei fazendo cápsula, trabalhei fazendo creme, trabalhei de tudo. Fiz banco, trabalhei no balcão atendendo os clientes, fiz de tudo. Tanto que eu me apaixonei por isso. Minha mãe era farmacêutica, minha mãe já era a segunda geração da empresa. Começou com meus avós, depois minha mãe começou a tocar, minha mãe se formou em farmácia. E comecei a gostar daquilo. Fiz o primeiro período de administração com 17 anos. Vi que aquilo não era muito minha praia. Falei, cara, eu vou fazer farmácia. Entrei em farmácia, adorei. E com 19 anos, como a vida às vezes nos prega algumas
algumas facadas para a gente poder aprender e saber viver. A minha mãe vem a falecer num acidente de carro e aquilo mudou minha vida completamente, né? Eu tinha 19 anos, estava no terceiro período de farmácia ali e aquilo tudo caiu em cima de mim, né? Você tem irmãos? Tenho minha irmã, mas a minha irmã inicialmente ficou 6 meses comigo na farmácia e ela passou para a faculdade de medicina. E ela preferiu cursar medicina e a farmácia ficou comigo. E ficou a farmácia e essa indústria de fitoterápicos. E a gente teve uma grande mudança das leis relacionadas a medicamentos manipulados no ano de 2000, mais ou menos. E eu, na minha imaturidade da época, eu não me adaptei a essas mudanças. E eu ali com 2 anos já na frente da farmácia, eu tive uma fiscalização e a fiscalização viu que eu não estava trabalhando direito e me fechou. E fechou a farmácia e no outro dia fechou a indústria. Ou seja, você ficou Bom, fiquei pés e mãos atadas. muito mal, cara. O ano era esse, você lembra? O ano era em torno de 2008, 2009. E, cara, assim, a indústria já funcionava há 30 anos daquele jeito. Né? A gente também não tinha as legalizações que precisava ter. E a farmácia também já funcionava daquele tempo há bastante, né, daquela maneira, só que a gente não se adequou às novas regras. E um dia a fiscalização foi lá, me fechou, cara, eu com 23, 24 anos, totalmente imaturo. Aí fiquei 6 meses fechado, cara. Fiquei 6 meses fechado, tinha mais de 45 funcionários. Cara, não mandei ninguém embora. Abracei tudo, falei que não ia mandar ninguém embora e segurei. Quando a gente conseguiu reabrir, a gente numa cidade pequena, a imagem da empresa estava totalmente queimada. Totalmente queimada. Tu imagina, porra, farmácia de manipulação, porra, que a fiscalização fechou. Né? Situação complicada. Mexe com saúde, né? Mexe com saúde, né, cara? Eu não faria. Nem eu faria remédio naquela época. Mas entendeu? às vezes fechou por outros processos, não pela qualidade. Não, cara, a gente mantinha a nossa qualidade, a gente fazia as coisas certas, mas aí pediu para ter um controle de qualidade que a gente não tinha, ter um farmacêutico a mais, sabe? Coisas assim que tipo, não que a gente fazia coisa errada, Sim. Não que a gente não botava as substâncias, a gente sempre trabalhou muito certo. A qualidade estava certa, mas o processo mudou. Mudou. E a gente não se adequou. Se adequou ao processo. É. E, cara, eu fiquei aí arrebentado, quebrado uns 2, 3 anos, assim, de ter fases, assim, de tanta pressão da família, tanta pressão de fora, de pensar até me matar, Lázaro, assim. Foi muito pesado, muito pesado. Já tinha sofrido o baque emocional da mãe. Já tinha sofrido o baque da minha mãe com 19 anos. Aí, com 24, toma essa porrada. E, conversando com alguns amigos, aí comecei a fazer alguns cursos. Fiz um Empretec, não sei se você conhece, falar do Sebrae, porra, bacana, cara. Quem tá me assistindo nunca fez nenhum curso, quer começar um curso bom, bonito e barato, que tua cidade tem, se tua cidade tem o Sebrae, faz o Empretec, que é um curso criado pela ONU, cara. Você sabe, cara, que o Sebrae tem gente que menospreza. Porra, Sebrae é mas eles têm que tirar o chapéu. Porra, demais. Ele ensina. Eu uso direto o básico para quem não tem o básico, ele ensina o médio para quem não tem o médio, ele dá a mãozinha desde o comecinho pro pequeno empreendedor. Cara, e é uma ferramenta de adquirir conhecimento incrível. Totalmente, Lázaro. Assim, eu falo isso com todo mundo, tanto que eu falo assim, Humberto, muita gente chega hoje e me pergunta, Humberto, porra, o que tu fez inicialmente? Como é que tu saiu do buraco? Você, Brian. Cara, eu falo, meu amigo, faz o Empretec, cara. Esse Empretec, Lázaro, não sei se você sabe, foi um curso criado pela ONU para os empresários de países pós-guerra, cara. Entendeu? Ou seja, em dificuldade. Em dificuldade. Então, assim, não é qualquer curso. É um cursinho, uma semaninha, ia baratinho. Porra, aquilo já me deu um estalo. Aí comecei a fazer uns cursos de autoconhecimento, também da parte motivacional, que me deu mais um estalo. Aí eu vi, cara, eu tenho que começar a estudar a minha área. Eu tenho que ser o melhor na minha área. O meu negócio, eu dependo dos prescritores, dependo de médico, dependo de farmacêutico, dependo de nutricionista, indicar minha empresa. Comecei a fazer vários cursos na área dos nutricionistas, dos médicos, tanto que eu sou pós-graduado em nutrição esportiva e sou pós-graduado em nutrição ortomolecular.
E eu fiz essas pós, além de fitoterapia e homeopatia, não por conta de ser farmacêutico, mas para poder fazer uma visita, levar um material de qualidade para o meu prescritor, para o cara tomar confiança em mim de novo. E tanto que hoje, né, a Farma Débora, a gente fez 41 anos agora, aliás, vai fazer 41 anos agora em abril. Cara, assim, no Brasil, poucas farmácias têm a tecnologia que a gente tem e a qualidade que a gente tem. Eu acho que eu apanhei tanto por conta de não ter todos os processos, que hoje mesmo, meus processos são 100%. Todas as áreas da minha farmácia têm um farmacêutico acompanhando. Tanto que hoje eu não sei fazer nada mais ou menos. Ou é perfeito, ou não Não é. acontece. Mas é verdade, se for para sair da cama fazer mais ou menos, não sai. Não sai. Ainda mais na sua área. Na minha área, cara, é uma área que a gente tem que vender qualidade. E a pessoa, é igual eu falo com todos os meus colaboradores, Lázaro. Falo com todo colaborador, não, com todo mundo que trabalha lá com a gente, que luta lá com a gente todos os dias. Somos hoje mais de 70. Eu falo, a pessoa que vem a gente aqui, ela vem porque ela precisa de saúde ou porque ela tem um sonho para alcançar. Então a gente mexe muito. É porque é isso, ou tá na doença ou tá na estética. É isso aí, ou tá na doença ou na estética. Então assim, Lázaro, não é qualquer... Então assim, não é um negócio qualquer. A gente mexe não só com a questão... Saúde é sonho, cara. Do dinheiro, da saúde, mas e o sonho? O sonho da pessoa alcançar aquele objetivo, dela ter o corpo que ela sempre sonhou, o cabelo que ela sempre sonhou, a pele que ela sempre sonhou, sabe? É isso. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você falou que virou CEO de supetão, né? Supetão. Com 18 anos de idade, sem formação e sem preparação. Nada, Zé. Então, me conta uma coisa. Quais foram os maiores aprendizados nesses anos todos como CEO da Farma Débora? Cara, aprendizado. Primeiro, aprender a escutar. Aprender a escutar. E escutar pessoas que fizeram de verdade. Como você. Tanto que eu tô aqui. Aprender a escutar, ser humilde, achar que a gente sempre pode aprender algo a mais, né? Eu acho que a pessoa que tem isso como ponto de vista da vida dela, eu acho que ela consegue alcançar qualquer coisa, Lázaro. Se a pessoa tiver humildade, querer aprender, querer ouvir as pessoas que conseguiram conquistar as coisas na vida, os sonhos dela, e você aprender com essas pessoas, cara, eu acho que isso aí é o ponto fundamental para quem quer alcançar alguma coisa, humildade. Total. Irmão, outra coisa. Quais os principais desafios hoje? A gente sabe que o Brasil ele tem uma complexidade tributária enorme. Nós somos um mercado continental. Produto que vende no Nordeste não vende no Sul, não vende no Centro-Oeste, é uma mescla de tudo. Quais os principais desafios para tocar uma empresa no setor de saúde, o setor farmacêutico hoje? Desde regulação até gente, capacitação. Quais são os principais desafios de tocar a Farma Débora ontem e hoje? Você já enfrentou e continua. Eu não vendo... quando as pessoas falam assim, o que eu vendo? Eu vendo saúde, eu vendo esperança, eu vendo um monte de coisa. Eu não vendo remédio. E a gente produz o que a gente faz. Eu não sou uma drogaria que tu chega com remédio, tá pronto ali, tu pega na prateleira. Eu faço tudo, do início ao fim praticamente. E hoje, você sabe muito bem disso, e quem está assistindo a gente e é empresário sabe que como tá difícil a gente contratar mão de obra boa. E Lázaro, e gente que queira crescer. No seu caso, a mão de obra é mais técnica ainda, não? Cara, Lázaro, a gente quando vai crescendo, a gente é lei de Darwin o tempo inteiro, né? É se adaptar ao meio que tu vive. E agora o mundo mudava de 10 em 10 anos. E o mundo muda hoje de 2 em 2 anos. E toda hora a gente tem que se adaptar a essa mudança. E hoje no meu laboratório lá, que é um processo muito manual, cara, eu tava... Toda a manipulação. Como toda a manipulação, por mais que tenha vários equipamentos hoje, mas é muito manual ainda. Eu olhei para o meu cenário, estava conversando com o meu chefe do laboratório, o Alexandre, eu falei, Alexandre, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai contratar alguém com habilidade manual? E começamos a olhar o mercado e, cara, na minha região já teve muitas indústrias de bijuteria. Sabe? Fazer bijuteria. E a gente começou a pegar esse pessoal de 50 a mais para trabalhar dentro do laboratório. E, cara,
Deu certo. Certo pra cacete, cara. Você sabe que você falou numa característica muito importante. Eu conheço um monte de gente, cara, mas um monte, que por causa da nova condição, por causa da falta de compromisso de algumas pessoas, eles começaram a escolher trabalhar com 50 a mais por duas características. Uma, a necessidade da pessoa em trabalhar, e o mercado fecha as portas para ela porque ela já passou de 50, principalmente a mão de obra menos qualificada. Segundo, por causa que um cara 50 a mais, se a geração mais nova hoje não está se autossustentando, ele ainda continua sendo arrimo de família. Então a responsabilidade é dele. E por causa dessas duas características, fizeram a aposta nos 50 a mais e até nos 60 a mais. Estão muito felizes, irmão. Todos eles. Conta um pouquinho dessa experiência. Qual o principal? O que mudou? Cara, mudou assim, mudou o ambiente da empresa. São pessoas, como você falou, mais centradas, pessoas que entendem a importância do emprego, querem crescer com a empresa, ficam felizes com o crescimento da empresa. Cara, a maioria é nesse cenário que você falou. Ajuda o filho, ajuda o neto, ajuda o sobrinho, mas está ali todo dia trabalhando. Precisa trabalhar. Precisa trabalhar e está feliz, sabe, Lázaro? É isso aí. Porque, assim, uma das coisas da cultura da nossa empresa é essa, né? Eu sempre pergunto, tá feliz trabalhando aqui? Se não tiver, a gente faz um jeito aqui, você vai embora, beleza? Eu não quero que uma pessoa trabalhe comigo se não tá feliz. É isso aí. Entendeu? Porque se a pessoa não tá feliz... Gente feliz produz mais. Porra, não, e não é questão, Lázaro. Lembra que eu te falei no início? Que a pessoa, quando vai lá na empresa, é porque ela tá precisando ou porque ela tem um sonho para alcançar? Tu acha que a pessoa que não tá feliz, ela vai fazer ali o medicamento da melhor maneira possível? Não vai. Não vai, irmão. Não vai, irmão. Não vai. Então, assim, cara... Quem não está feliz não faz nada direito, irmão. Não faz o ambiente de trabalho, vamos colocar assim, tem algumas coisas que motivam as pessoas. Respeito, ambiente de trabalho e dinheiro. O dedão do dinheiro ele é maior. Por que ele é maior? Porque as pessoas precisam ter um futuro. Precisam comer, precisam beber, precisam viver. Não a gente vai nada sem dinheiro. Mas o respeito, ele não é o maior, mas ele está em primeiro lugar. Segundo, o ambiente de trabalho. Se você tem a junção do bom ambiente de trabalho, se você tem a junção do respeito e da grana do pessoal saber que se ele tiver a chance de crescer, ele vai crescer junto com a empresa, se a empresa crescer, ele cresce junto, que é esse dinheiro de curto, médio e longo prazo, você pode ter dinheiro do curto prazo, que é para comer, beber e vestir. O médio para você comprar seu carrinho e o longo para você comprar sua casa própria. Então, isso só vai acontecer se a empresa crescer, né? Com certeza. Então, essa escala, eu respeito muito ela. E eu concordo com você. Quando a pessoa ela tem mais essa questão de ser centrada na responsabilidade, ela acaba produzindo mais. Com certeza. O etarismo agora, assim, a quebra dele, né? A trazer as pessoas mais velhas que já tinham aposentado para o jogo do trabalho tem dado certo para muita gente. Muita gente. Você não é o primeiro que fala isso comigo, não. Isso já era normal no alto escalão. Diretoria para cima sempre era 50 a mais, tal. Mas a parte de baixo não, o cara aposentava e parava. Você traz esse cara de volta à vida, todo mundo que vem aqui, ou todo que encontram, fala, Lázaro, estão dedicando mais do que a geração mais nova. É fato para você também? Com certeza, cara. Com certeza. Mas, assim, não é todo mundo, Lázaro. Né? Eu tenho minhas pupilas lá, meus diamantezinhos lá na farmácia, na minha empresa, né, que também são ótimas, são jovens, são pessoas que querem crescer também. Uhum. Hoje eu tenho 11 líderes na minha empresa, né? Isso faz total diferença no andamento. Eu tenho pessoas mais velhas como líderes, pessoas mais novas, mas eu acho que basicamente quando ela quer crescer na vida, independente da idade dela, ela vai conseguir mostrar o trabalho dela, né? Como você foi e virou um CEO muito jovem, né? Porque a vida te colocou como CEO. Você não se preparou para ser CEO. A vida te colocou lá. E vou me preparar até o dia da morte. Exato, a vida te colocou lá. Então, nesse papel como CEO de uma empresa na área de farmácia, papel da liderança. O que é um bom líder para você e para a sua empresa hoje? O que você fala? O que você deseja para a liderança lá da sua empresa hoje? Fala para os caras, o que é um bom líder na cabeça do Humberto? Um bom líder é o que dá o exemplo. Isso tudo que o pessoal fala é bacana, né? Essas frases motivacionais, de líder é isso. Se você não der o exemplo, tudo que você fala, tudo que você escreve vai por água abaixo.
Isso aí é o ponto de partida. É o exemplo, Lázaro. É o exemplo que move. Você sabe disso muito melhor do que eu. Sabe? Uhum. Eu, se sou um líder parado, que não busca aprendizado, não busca O conhecimento, pessoal segue. sabe? Se eu sou um Segue. cara morno, meus líderes vão ser morno. Se eu sou um líder Quente, o cara vai ser quente, eu quente. vou ser, O cara sabe? vai ser. Não tem como, porque quem As não pessoas se seguem. É isso. é isso aí. O número 1 tem que ser o O exemplo número um sempre. tem que ser o exemplo. E a fase de baixo? Você fala assim, ó, meu time aqui, minha liderança do setor, da equipe e tal. Quais são as características que você gosta? Você falou e agora? Ser quente. Isso é quente. O que mais? Me dá Nunca, umas 2 ou 3. nunca pode desistir. O não existe. Uhum. Dedicação, esforço, né? E, para mim, o fundamental, Lázaro, a busca de aprendizado sempre. O líder que para de buscar aprendizado, que ele acha que está ganhando bem, que tá legal aqueles 10, 15, 20 mil que ele tá ganhando ali Morreu. por mês, tá morto. Tá morto. Igual a gente, Lázaro. É isso aí. É igual a gente. Então, Isso aí. assim, é igual. O que eu faço, Lázaro? Hoje, eu não consigo mais dar treinamento pro meu time inteiro, né? Para todos os meus colaboradores. Mas eu dou treinamento para meus líderes. E eles fazem. E eles fazem. Você faz o papel do coach de coaching. É isso aí. Você Porque prepara os preparadores. eu também. Se eu não fizer isso, como é que eu vou cobrar que eles dê treinamento para os liderados deles? É aquela questão que eu falei novamente do exemplo. O exemplo é o que move, né? E isso faz total diferença dentro de uma empresa. Ainda mais uma empresa que anda sozinha. Uma outra pergunta. Você falou várias vezes, até ali antes da gente começar a gravação, você falou comigo sobre conhecimento e tal. O mercado inteiro está em transição. Você começou falando. Antigamente as coisas demoravam 10 anos para mudar, agora muda em 2. O que mudou tanto? Depois eu vou te falar por quê essa pergunta. O que mudou tanto no setor farmacêutico, manipulação, que você atua, nos últimos 20 anos? O que tem de diferente nele? Lázaro, primeiro é a maneira que se vende. E não só no meu, né, Lázaro? É tudo? É tudo. Hoje, Claro. hoje você é meu cliente. Você mora aqui em Alphaville, em São Paulo. Em Sim. quanto tempo chega um medicamento do interior do Rio de Janeiro aqui? 24 horas já chegou, já falou comigo assim, amanhã tá aí na sua casa. Eu falo, esse cara tá mentindo pra mim, a gente acabou de fechar e ele mandou aqui pra casa amanhã. Ou então quando ele fala assim, vai demorar muito, 3 dias, Lázaro, porque eu tenho que manipular, tenho que comer. A última agora, uns 4, porque ele falou que não tinha matéria-prima. Porque Eu não tenho matéria-prima aqui, vou ter que comprar, mas até quinta-feira tá aí. as doses desse menino aí, né? É umas doses um pouco mais elevadas. Então, a gente não tinha mercadoria para atender toda a receita. Então, demorou mais um pouquinho. Aí ele falou, ó, vou ter que chegar a matéria-prima e vai demorar 4 dias. Até quinta-feira tá aí. Quinta-feira tava aqui. Eu acho que Não, concordo. Modelo de atender. Cada vez mais as pessoas querem tudo do jeito que ele quer, como ele quer, na hora que ele quer. É onde, como e quando. Você atende o Brasil inteiro hoje. E Lázaro, igual eu tô falando, um ponto que mudou totalmente. O cara que tá assistindo hoje, a gente, e é empresário, e achar que o cara da esquina ali dele é o concorrente dele. Não é. Não é, meu É o cara do Amazonas, né? É o cara do Amazonas, de 3 mil, 4 mil quilômetros de distância da cidade dele. E isso foi um ponto que mudou. Vou te dar um exemplo. Eu estou em Santana de Parnaíba, no interior de São Paulo. Assim, é São Paulo, né? Tá 30 quilômetros da capital, pô. Tô aqui em Alphaville e eu compro de uma farmácia que está no interior do Rio de Janeiro. Olha só. Quando que a gente pensava isso há 10 anos atrás? Isso é verdade. É uma realidade totalmente... Principalmente para esse tipo de produto. É isso aí. Então, esse foi um ponto que mudou. Hoje, a concorrência... Ela é mais... É nível Brasil. Não é mais nível municipal ou estadual. É nível Brasil. Isso é verdade. Segundo, outro ponto que mudou. Hoje, não só o meu... gente, o que eu tô falando, isso aqui é geral. Tu chega hoje... Tu saiu da consulta do teu médico, tu tirou uma foto da tua receita, tu manda para 50 farmácias... E pede orçamento. E pede orçamento em 5 minutos. Pelo WhatsApp. Cara, aonde que a gente tem um cenário desse? É igual hoje, tu vai comprar um sapato. Tu quer aquele sapato daquela cor, daquela marca. Tem 50 lojas que vendem aquele sapato. E tu vai pesquisar aquilo e tu vai ver o que vai melhor te atender. Isso mudou o mercado. E vai continuar mudando totalmente. Eu fico imaginando, eu tenho um filho de 7 anos. Como é que meu filho vai comprar quando ele tiver com 15, 17 anos, daqui a 10 anos? Como é que ele vai comprar?
É isso aí. É um cenário, por isso que eu falo, Lázaro, hoje tá assim. E, incrivelmente, em 2024, naquela feira que tem de... Eu esqueci, acho que é NFP. Eu acho que é a feira que tem do mercado que tem em Nova York todo, em janeiro. Varejo? Do varejo. Eu estava vendo ali as estatísticas que os palestrantes colocaram, falaram que o mercado físico aumentou em 24. 25 também aumentou o mercado físico. Né? Isso, assim, é um pouco estranho, pelo Mas que a gente vê. pensa assim, eu acho que o físico nunca vai acabar e ele é muito circunstancial. Sim. Exemplo, se eu estou deitado na minha cama, eu peço um produto aqui na Droga Raia, que é pertinho de casa, em 15 minutos ele está aqui, eu não vou na farmácia. Sim. Mas se eu estou voltando do meu trabalho, eu paro na primeira farmácia, desde que ela tenha estacionamento. Isso aí. Se você é dono de farmácia e não tem estacionamento na porta, meu, então tá morto, porque eu não paro. Eu olho assim, ó, tem vaga? Paro. Se não tem, eu vou na próxima, porque também a cada esquina tem uma farmácia em São Paulo. Então, eu sempre paro aquela, eu olho, vaga para parar. Paro, desço e faço. Se eu estou em casa, eu já não saio mais. Então, tá vendo aqui? Eu continuo consumindo, mas eu consumo de duas formas, de acordo com a minha comodidade. Por que eu paro às vezes e não chego em casa e peço? Estou passando na porta, eu parando, eu batendo o olho, eu posso lembrar de alguma coisa que eu tenho para comprar, não só aquele remédio. Então, eu gosto de entrar de vez em quando, até para ver coisa nova. Aí você, mas Lázaro, ver coisa nova na farmácia, a farmácia é novidade todo dia. Todo dia. Nós estamos falando de farmácia normal. Uhum. Mas a mesma coisa, eu tenho certeza que farmácia é manipulação também. Sem estacionamento? Não, infelizmente não tem. Não tem jeito. Não tem como. O cara vai embora. Mas a manipulação ainda não tem muito esse cenário. Ainda não tem. Porque o cara não para na loja? Porque não para na loja. Assim, Lázaro, eu vou te falar. Há 5 anos atrás, a minha venda loja física era 70-30. 70 física, 30 online. Mas quando eu falo online, é pedidos pelo WhatsApp. Sim. Tudo que o cara não vai na loja. E pelos outros canais Omnichat que a gente tem, né? E hoje já é meio a meio. Hoje é meio a meio. O cara que vai aviar a receita no balcão é menos, né? Cara, Lázaro... Mas mesmo assim, imagina, mesmo assim, você tem que ter estacionamento. Lázaro, não precisa ter estacionamento, porque, olha só, Lázaro, lá, eu me adapto à pandemia. Cara, a pandemia foi horrível, né? Foi uma das... Aprendizada. Cara, um dos piores momentos das nossas vidas, cara. Mas a pandemia foi um ponto de interseção para muito empresário e eu me encontro nesse ponto de interseção. Cara, na pandemia eu comecei a botar a entrega de graça em todas as minhas lojas. E hoje a gente mantém isso. Então, Lázaro, hoje, se você mora lá na minha região, onde tem uma loja minha, tu manda o pedido pro WhatsApp, tu paga pelo Pix e tu recebe em casa de graça ainda, irmão. Pra que tu vai sair de casa? Você tá me entendendo? Mas isso é o quê? É se adaptando a esse modelo novo. Cara, eu moro num prédio, eu chego no meu prédio, às vezes ali na recepção, tem 50 sacos de Mercado Livre, cara. Tu acha que aquela mercadoria ali não tem no centro da minha cidade, ou próximo da onde aquele pessoal trabalha? Por que o pessoal faz isso, Lázaro? Porque ele quer chegar em casa, ele quer ter a dopamina dele, meu amigo. Ele quer abrir o pacotinho de presente e sentir aquela dopamina de estar vendo o que ele comprou na frente dele. Você tá me entendendo? Ele não quer ter o saco de sair do trabalho dele e ir numa loja e comprar. E isso é uma tendência. Isso é uma tendência. E na época da pandemia, cara, eu fiz uma parada que deu, assim, muito certo, cara. Ninguém tinha álcool gel na época, tu lembra? Lembro. Tu lembra? Ninguém tinha álcool gel a 70%? Cara, eu consegui arrumar álcool gel. E eu falei assim, eu vou dar álcool gel. Dado. Todo mundo que comprar um medicamento de R$5 ou de R$1.000 aqui em qualquer loja minha, vai levar um álcool gel para casa. Cara. Vendeu brutalmente. Cara. Lázaro, assim, vendeu. Mas o impacto que isso causou nas pessoas na época, eu lembro assim, as pessoas postando, cara. Um frasquinho de 30 ml, Lázaro. 30 ml de álcool gel, cara, não é muita coisa. Mas para aquele momento que ninguém tinha nada, era muito. E assim, é um dos pontos que eu também sempre falo a gente também tem que pensar no nosso lado humano, né? No benefício que a nossa empresa traz para a sociedade, né? E a gente também tem que estar junto nesses momentos difíceis. Não é só grana, não é só business, né? Você falou em conhecimento, mudança, a gente falou de várias mudanças aqui no ponto de vista comercial.
Vou te dar um exemplo de um ponto de vista técnico. Você me fala que se isso tem mudado no dia a dia da farmácia de manipulação. Vou dar um exemplo assim. Meu médico, né, doutor Fábio dos Santos, meu cardiologista, doutor Mohamed Barakati, meu cara aí, nutrólogo, medicina funcional. Aliás, os dois, porque o Fábio também, ele cuida muito de estilo de vida. Os dois aí, por exemplo, ele fala comigo, Lázaro, creatina. Ele fala, eu uso 5 gramas, você vai usar de 10 a 20, Lázaro. Por quê? Porque é tailor-made. Para o seu organismo tem que ser 10 a 20. Você tem que ter uma dose maior, porque você tem peso maior e tal. O mundo também, na medicina, ele ficou muito mais individualizado do que coletivo. Você faz a medicação, a dose, tudo para aquele indivíduo, né? E isso deve ter facilitado muito a vida da farmácia de manipulação e feito ela crescer, porque o medicamento da farmácia, ele não é tailor-made, ele não é individualizado. A manipulação é individualizada. Totalmente. Isso fez crescer. Vou dar um exemplo aqui, meu amigo Eric Woodberg, né, Mr. Olympia aí, outro dia estava contando para mim que ele estava com dores no joelho e ele foi para o hospital fazer ressonância e raio-x das pernas, ressonância. E a médica, chamando o médico dentro da sala, todo mundo, e falando, cara, como esse cara está com anorexia. Aí o médico falou, mas como um homem está com anorexia se ele pesa 120 quilos? Ele tem 120 quilos, como é que ele tem anorexia? Ele falou, cara, mas o índice de gordura nas articulações e na perna dele é próximo a 0. O índice de gordura entre a fibra muscular, aí fizeram ressonância, fizeram um monte de exame nele. E aí o cara olhou para ele e falou, cara, eu sou bodybuilder, eu sou atleta, eu participei de um campeonato agora, tô com o índice de gordura lá embaixo, porque no campeonato ele sobe no palco com 2% de gordura, né? Então, e a médica pediu para ele me contando, se ele podia pegar todos os exames e levar para dar aula e para estudar na USP, o caso dele, porque nenhum deles tinham visto um cara com 120 quilos, com tão pouca gordura. Nenhum atleta tinha isso. E ele tinha tão pouca gordura no corpo, porque ele era atleta. E tudo que vai fazer para ele é preparado para a condição dele. Os meus médicos falam, o bodybuilder é um ser diferente do resto da população. Ele tem que tomar mais cuidado com alguma coisa e ele tem mais benefícios que em outras coisas, mas porque geralmente o cara não bebe, geralmente o cara não fuma, ele tem uma vida mais saudável de um lado, mas tem outras coisas que comprometem muito a saúde dele e tudo tem que ser regulado para proteção. Com certeza. Né? Aqui a gente estava falando aqui mais cedo, né? Porra, TGO, TGP, o meu também é alto, a maioria desses caras é altíssimo. Nossa Senhora. O cara tem que trabalhar para poder manter aquilo lá dentro. Esse tipo de prescrição que não acha na farmácia favoreceu vocês, né? Com certeza. Mas, ô Lázaro... A maioria das prescrições dermatologista hoje, ninguém manda comprar remédio na farmácia quase. A maioria é manipulado. A maioria é manipulado. Mas, Lázaro, o que é que eu falo? Assim... No passado não era assim, era. Mas assim, acho que... Sabe o que mudou? O médico começou a entender a manipulação. Por que eu falo isso? Porque hoje, tu imagina que eu sou um médico, tô te atendendo aqui e falo assim, Lázaro, esse remédio, essa fórmula, eu fiz especificamente para você. O que vende, Lázaro? Pô, personalizado, só eu vou ter. O que vende? Não, o que vende? Se eu chego para você... Não, Não, quando você vai vender um produto, o cara chega e fala assim, isso aqui é só para você. É como se fosse um relógio caro que tem 3 unidades, sabe? Aquela coisa única. Então o médico começou a saber usar isso de uma maneira melhor e saber também como indicar, a prescrever. E a pandemia, novamente, fez uma grande diferença nesse mercado. Porque as pessoas começaram a perceber que se elas não se cuidassem, a chance delas de morrerem era muito maior. E também os médicos, os nutricionistas, nessa área toda, começou a buscar mais informação. Tanto que hoje, cara, tem 1 milhão de pós-graduações aí. Eu dou aula no Brasil inteiro sobre nutrição esportiva, sobre ortomolecular, e sempre tem muita gente nas aulas. Esses dias eu vi um cara falando que existe uma especialização só para atender bodybuilder. É isso mesmo? Com certeza tem. Hoje em dia, com certeza tem. Só para o cara de triatlon também. Não, e tem vários... Hoje em dia, Lázaro, o esporte está tão forte no nosso país, que esse tipo de médico, de nutricionista, que consegue criar uma especificidade em cima do atendimento dele, o cara cresce muito. Além disso, você tem algum outro ponto que você fala assim, ó, a inovação ela é importante por causa disso, ou esse tipo de coisa está mudando no meu setor?
que tem mudado nos últimos 5, 6 anos? Nós falamos aqui que cada vez mais o produto ele é personalizado. Sim. O médico descobriu a personalização, que cada ser humano é diferente, precisa de doses diferentes. Por exemplo, o meu médico prescreveu aquele pré-treino que você fez, com uma pancadona de tudo, né? 2 gramas de betalamina, 10 gramas de creatina, eu nem lembro mais o que tem lá, mas tem uma pancadona de tudo. Provavelmente, aquela formulação não vai servir para a Fernanda. Não. Você pesa quanto, Fernanda? 50? Aí, ó, 50, né? Não vai servir para ela, a minha é diferente. É verdade. E como é que o médico manda eu tomar o mesmo medicamento dela? Não Que é o tem- que você vai na farmácia. É isso aí. Entendeu? Então, hoje, realmente é isso. Toda vez que eu vou nos meus, aparecem aquelas fórmulas. De acordo com o cara olha meu exame e fala, ó, isso aqui está alterado, vamos trabalhar com isso aqui, vamos fazer essa formulação. Isso aqui está assim, assim, vamos ver assim. Ninguém me manda na farmácia. Entendeu? Não manda mais na farmácia. Há pouco tempo atrás, o meu cardio falou comigo, cara, em vez de eu te dar uma pitavastatina, você vai tomar essa formulação aqui que vai baixar o colesterol, só que vai ser menos agressiva para o seu fígado, menos agressiva para o seu músculo, porque a estatina causa fibromialgia. E abaixa a quantidade de coenzima Q10, que é o Exatamente. principal coeficiente de energético para o coração. Então, exatamente. Então ele fala assim, ó, então você vai tomar esse aqui, você não vai tomar estatina. Sim. Você vai tomar esse aqui. E, desculpa te interromper, porque esse ponto que você está falando aí, eu acho que foi a chave da mudança. A chave, né? Porque hoje a gente sabe que tratamentos assim, naturais, são tão eficazes quanto as drogas convencionais. Sendo que não traz os mesmos efeitos colaterais que a gente vê na boa parte das drogas. E os médicos, os nutricionistas, os prescritores da área de saúde estão começando a buscar isso. Cara, no passado o médico falava comigo assim, subiu um pouquinho o colesterol triglicérido, toma uma estatina. Hoje ele fala, não, toma estatina, não, toma essa formulação Toma um aqui. arroz vermelho, Exatamente. toma um policosanol, Exatamente. entendeu? Aí toma um dente de leão, um trachaco, aí tem uma porrada de coisa que é muito boa. E quando você mede no exame, funciona. E, Lázaro, o que cresceu de artigos publicados, artigos científicos, randomizados, duplo cego, né, que na nossa área é muito importante a gente ter artigos assim, desse tipo de ativo, foi uma coisa assim fora do normal. A gente cresceu da pandemia até hoje uns 20 anos em relação a estudos, a suplementos, a produtos naturais, e até por conta disso, as pessoas hoje, não só os prescritores, os médicos nutricionistas, se sentem mais confortáveis e mais seguros para indicar aquilo. Entende? E o efeito colateral, ó, Muito menor, né? muito menor. Entendeu? Muito menor. Pessoas bem-sucedidas não pecam pelo exagero. Ninguém tem que sair por aí vestido feito uma árvore de Natal. Gente bem-sucedida gosta de quê? Simplicidade, eficiência e o que? Versatilidade. Minha segunda pele, tá? Minimal Club. Minimal Club começou com camiseta, depois foi para o portfólio completo. 90% das vezes que você olhar para o Padrinho no estilo básico, sóbrio, bem vestido, eu estou de Minimal Club. E se você também quer participar dessa onda de Minimal Club, o minimalismo já não é só mais uma moda, ele é um estilo de vida. Se você quer participar, vai lá, www.minimalclub.com.br, coloca o cupom Padrinho. Se você colocar o cupom Padrinho, você vai ter descontos especiais. Minimal Club, patrocinador aqui do podcast O Padrinho, pode ter certeza que você vai estar bem vestido, sóbrio, elegante, a cara do Padrinho Podcast. Deixa eu fazer outra pergunta. Dentro disso que você está me falando, o que diferencia no seu negócio? Dá uma dica para quem está assistindo a gente aí, mexe com farmácia de manipulação. Como a gente disse, concorrência Brasil e o mercado está aí para todo mundo, né? Tá aí para todo mundo. Ajuda o pequenininho que está nascendo agora. Com o maior prazer. O cara que está montando uma farmácia de manipulação. O que diferencia o modelo de negócio? Que sugestão você vai falar? O Lázaro, acabei de juntar aqui com o Davi, vamos abrir uma farmácia de manipulação nós dois. Não entendemos nada do negócio, mas a gente teve um devaneio e achou que o mercado era bom, contratamos um bom farmacêutico que sabia manipular e colocamos ele lá dentro. Lázaro. O que eu vou fazer? Quais são as primeiras dicas que você dá para o cara, para um cara que já passou por tudo e nasceu dentro? Eu sou muito parecido com você, que eu não seguro muito o que eu tenho que falar. Uhum. Primeiro, se tu for dar comissão, que isso é proibido, Sim. mas é uma prática normal do mercado. Para médico. Para médico, para nutricionista, tu vai ter um sócio que vai te arrebentar em algum momento. Gente, ele não paga comissão para médico. Para ninguém. Para ninguém. E ele consegue rodar. E Tem bem. um faturamento importante, tem uma marca lucrativa importante. Ele é do setor de farmácia e manipulação. E ele não remunera
a classe médica. Não remunera. Sabe por que eu não remunero? Tem gente que vai falar que Não, eu sou existe. maluco. Não, a maioria existe fala que eu esse sou mercado, maluco. é. A maioria... Tanto que esse ano, uma das minhas metas, a gente está criando um produto, a gente vai criar um produto, né? Já está com a ideia já. Eu e os meus líderes, a gente vai criar um produto para a gente levar para outras farmácias de manipulação. A gente vai treinar as outras farmácias de manipulação como o cara consegue crescer de Sem- maneira correta, adequada, sem ter um sócio que só vai arrebentar ele. Você tá me entendendo, Lázaro? Porque, Lázaro, eu vou te falar. Qual que é o percentual que se paga para o cara, médico, mais ou menos? Cara, eu já vi até 40%. 40%. Então quer dizer que se um medicamento que custa R$100, o cara tem que botar no preço 140 mais 160 para dar para o médico. E Lázaro? Não bota, né? Não bota, sabe o que ele faz? Aí tem que tirar da margem. Aí eu não sei qual é o milagre que ele Aí faz. tira da margem. Aí eu não sei se ele tira da margem, se ele não bota a substância, aí eu Se não ele não posso paga o falar. custo. E eu sei o que eu faço. Eu sei o que eu faço. Não paga. Eu não pago. E, cara, hoje, né, a gente lá na empresa, e para você que tem uma farmácia de manipulação, o Lázaro, se quiser botar meu contato aqui, quiser... Aliás, vai ter o contato aqui para todo mundo da Farma Débora, lembrando que é a farmácia que me serve. A farmácia que traz todos os meus manipulados, faz a formulação, e eu troco de formulação a cada 2, 3 meses. E aí ele que cuida, vai estar o telefone aí para vocês. Vai dar dica pro pequeno. E outra coisa, ele falou que está ajudando quem é pequeno aí. Mostra também como se ajuda. E ó, se você está começando agora, ponto de partida. Quem é o teu melhor vendedor? Quem é o teu melhor balconista? Pega esse cara, treina esse cara porque ele sabe vender. Treina esse cara para ele ser um representante da tua farmácia. Para ele levar o que tua farmácia faz de bom para dentro dos consultórios. Levar para o médico, para o nutricionista, para o farmacêutico, para o biomédico. Porque hoje muita gente indica. Muita gente pode prescrever hoje. Muita gente pode prescrever. Então, o ponto fundamental... Nutricionista, biomédico, farmacêutico, fisioterapeuta. Cara, assim, o leque... Dentista. Cara, o leque é gigante, Lázaro. Lá na minha empresa, hoje, a gente está com 3 representantes. A gente visita do SUS a clínica do médico mais caro. A gente visita todo mundo. Isso é da cultura da empresa. A maioria das farmácias, o que os caras querem, Lázaro? Quer visitar aquele cara que tem uma receita de 1.000, de 3.000, de 4.000, sendo que esse cara, na grande maioria, ele já está enrolado. Como é que você se diferencia? Você está visitando o médico e seu concorrente também. Só que seu concorrente está pagando comissão de 30%, 40% para o médico e você não paga. E aí? O que diferencia? A tua qualidade. Sabe o que eu faço, Lázaro? Eu ofereço para o meu cliente acompanhar a produção do remédio dele. Cara, a gente tem mais de 10, 15 visitas dentro do nosso laboratório toda semana. O pessoal da faculdade vai visitar o nosso laboratório. Vai tentar visitar algum laboratório, alguma farmácia de manipulação e ensino marcar. É muito difícil, cara. Deixa eu te contar uma outra coisa. Então, vamos lá. Você falou primeiro, treinar um propagandista. Treinar um propagandista. Não pagar comissão. Não pagar comissão. E treinar esse cara de verdade, Lázaro. Porque se o cara gaguejar na frente do médico... Perdeu credibilidade. Já era. Eu já fui propagandista na vida. Tu sabe disso. Tanto que eu fiz todas as minhas pós-graduações para não gaguejar na frente do médico. Todas as minhas pós-graduações foi para isso. Então, você já falou, treinamento? Treinamento. Não pagar comissão? Não pagar comissão. Mais algumas dicas? Treinamento de vendas o tempo inteiro. Né? A gente tem a cultura de treinamento semanal dentro da empresa. Né? Todo mundo sabe o que a gente vende e como funciona. Tá? Marketing. Marketing é fundamental. Porra, mídia social, cara. Dá resultado para você? Puta que pariu. Cara, assim, o pessoal, quem quiser me seguir no Instagram, é Dr. Humberto Paz. Vocês vão ver ali que eu todo dia tenho uma postagem minha falando de algum suplemento, dando alguma dica, formulação. Eu sempre trago artigos novos e o pessoal me segue. Então, isso vende também. Você gerar informação, vende, né? E quanto mais você, dono de farmácia, colocar a cara na internet, né? Tu sabe que hoje, né, Lázaro? Você sabe muito bem disso, tanto que você tá na internet muito forte, né? Que as pessoas se conectam com pessoas. As pessoas não se conectam com empresas. É muito mais fácil você me assistir, gostar do meu conteúdo e comprar de mim porque você se conectou comigo do que com a minha empresa. Se você pegar os maiores Instagrams, os mais engajados, não são comerciais, eles são pessoais. Né? Tu vê o exemplo daquele rapaz da CIMED, que eu esqueci o nome. Sim, né? João Adib. Porra, cara,
se mede. Ele é o porta-voz, ele é o garoto Ele é o propaganda. garoto da. Yeah. Ele transformou aquela empresa, cara. E sabe por que ele transformou a empresa? Porque ele bota a cara. Né? A gente nunca viu tanto CEO botar a cara igual tá botando agora. Porque as pessoas querem se conectar com pessoas. Mas não é. E sabe um ponto fundamental também, Lázaro, que eu não falei aqui, mas eu quero deixar isso muito bem claro: é a gente ser interessante e não ser interesseiro. Tanto que no meu Instagram você pode ver, todo dia tem alguma coisa, da minha empresa também tem todo dia alguma coisa, mas dificilmente eu vou estar vendendo alguma coisa. Compre aqui. Você não vai ver. Você vai ver informação. Tanto que a gente sempre está pedindo, o que você quer de informação? A gente quer ser interessante. A gente não quer ser interesseiro. O cara quer comprar da gente porque ele confia no nosso produto, ele confia na nossa empresa. Porque a gente é interessante. Porque se você for só interesseiro, é promoção, é promoção, é promoção, é produto, é produto, é produto, é promoção, é venda, venda, venda. Cara, a partir de então, para mim, na minha visão de empresário, o cara para de ser interessante e começa a ser interesseiro. Aí é o primeiro sintoma do fracasso. É o primeiro sintoma do fracasso, cara. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Se tivesse de escolher entre inovação e atendimento ao cliente, o que você faria? Você só tem que escolher um. Eu sei que falar os dois, né, pô? Não tem como não ter os dois. Uma inovação ou atendimento ao cliente. O que você acha mais importante no seu setor? Sei que eu te botei na sinuca de bico agora, hein? Difícil, hein? Cara, atendimento ao cliente. Eu também acho. Atendimento. Sabe por quê, Lázaro? Não só no seu setor, em qualquer setor. Qualquer setor. Lázaro, olha só que doideira. Em 2018, eu sempre tento ver o que o mercado está mostrando lá para frente. Em 2018, saiu um estudo que os casais em 2022 teriam mais pets do que filhos. O que eu fiz? Falei, porra, minha farmácia ainda não tem autorização para fazer medicamento veterinário. Vou buscar isso. E é difícil pra caramba conseguir essa autorização do Ministério da Agricultura, do MAPA. É muito difícil. Foram 3 fiscais para dentro da minha empresa e ficaram lá 2 dias, cara. Nem a Anvisa faz isso, Lázaro. Tanto que pouca farmácia tem essa autorização no Brasil. Na minha região só tem eu e mais uma. Para tu ter noção disso. E eu criei isso, consegui. Demorei quase 1 ano para conseguir essa licença, mas eu consegui. 2019 eu estava. E comecei a fazer o trabalho com os veterinários. E o negócio começou a girar. Mas eu comecei a ter ruídos no meu atendimento. Porque o dono de pet é totalmente diferente de um paciente convencional da minha empresa. Incrivelmente. É diferente de uma mãe que está com uma criança com febre. É diferente do que um cara que quer ficar forte. Você havia muita receita para pet? Muito. Hoje, Tem 10 a 15% do meu faturamento é pet. É pet. E só não é mais porque os veterinários ainda não se ateram a esse mercado de individualidade. Que quando os veterinários entenderem esse mercado, como os médicos, os nutricionistas hoje entenderam, e cresceram muito por conta desse entendimento, os veterinários vão crescer muito mais. E o que eu tive que fazer, Lázaro? Eu tive que treinar vendedores específicos para ter a posição de atender as receitas, as prescrições veterinárias. Porque tudo tinha uma maneira diferente de lidar. Entende? Então, assim, é igual eu falei no início, lei de Darwin, é se adaptando o tempo inteiro, né? Qual o principal erro que o mercado comete? Que você vê aí? Você fala assim, pô, mercado de farmácia, manipulação. Eu dei um tempo atrás, a gente conversando, eu falei a farmácia tal, você falou, porra, subdosa. Ah, esse cara a entrega é péssima. Você ficou falando um pouco dos problemas do mercado. O que você mais vê no mercado que é crime? Prostituição, cara. Prostituição, cara. Para a classe médica. Porra, para todas as classes que prescrevem, cara. Prostituição, Lázaro. Porra, esse é o grande mal da farmácia. O grande mal. E sabe qual o problema, Lázaro? Lázaro, sabe quantos % que as farmácias de manipulação atendem das receitas prescritas no Brasil hoje? Chuta um número aí. Sei lá, cara. Chuta um número aí de 20. 6%. 6%. Sabe por quê? Você vai para a farmácia. O resto é tudo drogaria. Mas sabe por que é isso? Porque as pessoas param de sentir confiança. Cara, eu abri uma loja agora numa cidade que sabe por que eu abri lá? Eu fui lá para ver um mercado. E vi que o mercado
né? Comecei a fazer alguns estudos de mercado e tal. E comecei a entrar num negócio, a entrar em outro e tal. Aí fui nas imobiliárias até para ver o lugar que eu ia alugar. E, de repente, eu comecei a perguntar, você faz remédio manipulado aqui? Não faço. Você faz remédio manipulado aqui? Não faço. Aí eu falei, mas por que você não faz remédio manipulado aqui na tua cidade? Tem 5 farmácias aqui. Porque eu não confio. Porque eu não confio. Essa foi a 90% das perguntas quando eu fiz por que você não faz remédio aqui? É porque eu não confio. E essa questão de confiança já começa nessa questão da indicação do médico. Porque ninguém é mais bobo hoje, Lázaro. Isso é verdade. Quando o médico fala assim, só faz lá. Só lá que é bom. Cara, será? Vai ter um monte de gente assistir a gente que vai dar porrada na gente. Mas, cara, entendeu? Mas, na verdade, entendeu? eu acho que o interesse fica maior do que a medicina. Fica muito maior que a medicina, entendeu, Lázaro? Fica muito maior. E isso é um problema grave do nosso mercado. E as farmácias, que se fossem mais unidas, não fariam isso. Iam prezar pela qualidade, porque a farmácia que dá 30%, 40%, 20% da receita, o cara não consegue revestir em qualidade. Caraca, velho. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você falou que o grande pecado do capital do mercado é esse. E falou que não é só na classe médica, não, né? Todo mundo que prescreve. Não é só médico. Aí tem nutricionista, todo mundo que prescreve. A saída, você falou que era treinar as pessoas e simplesmente não dar. Quando você tomou a decisão de não pagar? Ou sempre? Desde sempre, desde sempre. Isso aí é a cultura dos meus avós, que foi para minha mãe, que foi para mim. Nunca demos. Nunca demos. Então já está enraizado. Já está enraizado. O cara que está acostumado a pagar, se ele parar, ele vai sofrer um golpe. Ô, Lázaro, e sabe qual? Assim, a gente... Cara, é até ruim falar isso que eu vou falar, mas não tem jeito. A gente vive num país de muita gente preguiçosa, Lázaro. Isso é verdade. É muito preguiçoso o nosso país. A pessoa sempre quer o caminho mais fácil. O que é mais fácil? Você treinar uma pessoa, fazer todo um cronograma de treinamento, você fazer um marketing, você fazer tudo o que você deve fazer para você conquistar aquele prescritor. É muito difícil, sem ter algo a mais para dar para ele. É muito difícil. O caminho é muito mais difícil. Então, o que as pessoas querem? Dou a comissão. Dou a comissão e foda-se. Não Aí preciso fazer marketing, não preciso ter representante, não preciso ter nada. O cara chega no final do mês, meu amigo, aquele montinho que sobra, ele vai ter que dividir com um cara que não fez nada dentro da empresa dele, cara. E um percentual alto, altíssimo. Achei que era 10%. 10%. E, Lázaro, e o cara que é prostituído, tu chega pro cara dar 30%, aí chega uma outra farmácia e fala, doutor, vou te dar 35%. O cara se entrega. Ele se entrega na hora, meu amigo. E, Lázaro, quer que eu te conte umas coisas? Já teve épocas da minha empresa de ter prescritores que faziam remédio para ele e para a família dele comigo. E para os outros não. E para os outros não. E ainda falava mal da minha empresa. E você não pagava ele. Eu não pagava ele. Mas ele confiava na qualidade, então para ele e para a mãe dele, ele da qualidade. Para ele e para a mãe dele, para os filhos dele, ele fazia comigo. Foda, irmão. Foda isso. Foda. Mas, cara, quem está assistindo a gente, que é empresário de outro ramo, também tem seus percalços, né? A gente vive num país que... Por isso que eu te perguntei, isso é um problema do mercado. Não, o mercado inteiro. Mas a grande culpada disso tudo são as farmácias, cara. É isso aí também. As farmácias, entendeu? Você criou o vício. Você criou o vício do cara. E aí você não corta. Você não corta isso. Só que o mercado está mudando. Sabe por que o mercado está mudando? Porque as pessoas já sabem disso. O mercado está mudando. Próximas tendências. Você falou que acha que a próxima tendência, uma das coisas que você já falou, que é cada vez mais individualização. Você acha que tem mais alguma coisa? Individualização, a quantidade de produtos novos. Tá saindo... Porra. Lançar produto novo. Eu sei que você tá com um aí, faz a própria publicidade dela. É saiu o Creagame agora, né? Porra, gostoso. Porra, era pra ter trago, né? Dei mole. Fantástico. Fantástico. Você tá gostando, né? Você vai fazer o seguinte, ele vai deixar o contato dele. Aí você vai escrever aqui, você vai achar ele lá e vai pedir, e aí você vai conhecer o Creagame lá. Creagame. Tem também, o Lázaro, igual, saiu um produto agora pra galera que gosta de ganhar massa muscular, que treina forte, saiu um produto agora chamado Pepti Strong. Que é como se... Esse eu não tomei não. Não, esse ainda você não conhece. É como se fosse um whey protein 40 vezes mais absorvido. Opa. O primeiro... Ele vem o quê? Cápsula, pó? Como é que é? É em pó, a dosagem...
dosagem baixa, de 2,4 gramas. O Pep Strong ele é muito mais absorvido por conta de processos tecnológicos. Tanto que esse produto, Quando que eu vou receber ele? semana que vem, Então tá bom. tanto que esse produto ele é feito da fava e foi o primeiro produto feito com inteligência artificial para o ganho de massa muscular. Ele é 40 vezes mais absorvido do que o whey protein. Isso quer dizer que eu posso tomar, seria 40 vezes mais absorvido? Porque o grande problema do produto, gente, não é a concentração de proteína, é o quanto é absorvido, certo? Com certeza. É o que Entendeu? acontece com a grande maioria dos produtos naturais. Outro dia um cara chegou perto de mim e falou comigo assim, você tem que botar na dieta aqui, você vai comer 400 gramas de carne em cada refeição, que vai botar uma carga de proteína alta, aí você bebe muita água e tal. O meu médico chegou perto de mim e falou assim, cara, 400 gramas de carne por refeição, no final do dia, Só vai inflamar teu intestino. vai virar fezes. Só vai inflamar. Você não vai absorver tanta quantidade que você vai comer. Então você vai jogar fora. Se você come 150, 150, 150, você já está feliz. Agora 400 é um pouco disso também, né? Então se não é absorvido, vira lixo. Então você está dizendo que esse produto, em vez de eu tomar lá 40 gramas, 2 scoops, eu vou tomar 2,4, um sachêzinho, uma puta dose, com estudos já mostrando resultado em sarcopenia, em ganho de massa muscular. Vai mandar um saco desse tamanho pra mim, né? E agora eu tô te falando, Lázaro. Cara, é tecnologia. Quem imaginou um dia inteligência artificial ajudando a indústria farmacêutica a criar produtos assim? Da fava, né? Que é uma natural, totalmente natural, né? Então, você acha que a tendência é cada vez mais personalizada? Você falou novos produtos. Cara, a parte dermatológica também vai crescer muito, né? A gente é muito forte no nosso dermatológico também, né? A gente tem vários ativos para... Me dá aí, na parte de nutrição, qual o produto mais vendido hoje em todos os setores? Creatina na nutrição. Ela é a queridinha do planeta agora, né? Cara, sabe que no passado já foi glutamina? Já. A glutamina era a bola da vez. Todo mundo falava glutamina. Aí saiu um estudo falando que quem tem câncer de intestino não pode tomar glutamina. Aí sumiu no mercado. Aí eu nem sei se é verdade ou se não é verdade. Mas saiu um estudo falando isso. O cara que já tem câncer de intestino não podia tomar glutamina. O médico hoje fica na dúvida de prescrever. Mais ou menos, não é assim, não. É porque a glutamina, ela aumenta a replicação celular. Então, por isso, quem tem câncer tem que tomar cuidado na utilização da glutamina, né? Como quem tem câncer tem que tomar cuidado na utilização do GH. Com qualquer outro hormônio. Que faz a multiplicação. Não, qualquer outro hormônio. Testosterona, Lázaro, qualquer hormônio aumenta a replicação celular praticamente, né? Então, assim, tanto que quem teve casos de câncer na família tem que tomar muito cuidado na hora de utilizar qualquer tipo de hormônio. Qualquer hormônio, gente, consulta o médico, vai. Não, sempre. Outro dia eu estava aqui com o doutor Fábio, esses dias eu estava aqui com mais alguém, a gente falando de testosterona, o cara me perguntando, você usa? Eu uso, mas eu uso porque meu médico me prescreve. Com certeza. Lázaro, qual a sua dose? Eu falei, cara, 1 grama mês. Agora, para você, será que é bom ou será que é ruim? Cada um tem a sua individualidade, cada um treina de um jeito, cada um tem uma vida de um jeito, não é assim, né? Exatamente. Não é a moda assim, embora, tem que ir no médico. Tudo que a gente está falando aqui, a experiência dele como farmacêutico, dono de uma farmácia de manipulação. Mas você quer consumir direito, vai para o médico. Vai no médico, com certeza. Entendeu? Com certeza. Vai principalmente no médico que não recebe propina da farmácia. Não, mas tem muita gente que não recebe. Tem muita gente séria, Lázaro. Tem muita gente séria também. A gente está falando aqui de uma parte, mas assim, graças a Deus, a boa parte não é assim. Senão você não vendia. Não, senão não vendia nem crescia, né? Nem crescia. Se você está crescendo, é porque tem gente séria. Tem gente séria, entendeu? Então a creatina na parte nutricional é número 1. Número 2 tem, não? Número 2. Creatina, depois creatina, depois creatina. E aí vem os ativos de emagrecimento, né? Aí tem uma porrada, né? Tem o Morosil, tem a berberina, tem muita coisa. Chá verde, que é bom pra caralho. Berberina funciona mesmo? Porra, berberina é bom pra caralho. É mesmo, bicho. Porra. A berberina... Não, cara. A berberina, ela aumenta o mesmo hormônio que o Ozempic aumenta, que é o GLP-1, que é um hormônio que é fabricado no intestino, que aumenta a saciedade e aumenta também a sensibilidade insulínica. Então você fica mais saciado e teu metabolismo fica ainda muito mais ativo. Aí você me fala, Humberto, tem uma berberina melhor? Tem. Tem o Glucovantage, que eu botei até na tua... Você viu? Tem lá ela? Tem. O Glucovantage, ele é uma berberina que ela é 5 vezes mais absorvida. Legal. E ela consegue trabalhar toda dessa maneira com uma absorção muito mais efetiva. Porque hoje o que acontece? Esses produtos naturais, os que são ricos em polifenóis, são muito mal absorvidos pelo nosso organismo. Então a indústria já olhou para isso. E pega esses produtos naturais, consegue fazer um processo químico ali que aumenta a absorção deles.
sem alterar a composição. Cara, e isso está mudando o mercado, né? Igual curcumina, né? É outro que É voltou outro com força total, total. né, bicho? Não, mas aqui, se você tomar 500 miligramas de curcumina, você vai absorver no máximo 10% daquela curcumina. Mas se você usa um curate, que é uma curcumina 10 vezes mais absorvida, você basicamente absorve quase A por um pimenta todo. preta junto ajuda? A piperina aumenta a absorção, mas não tem a necessidade de você indicar junto. E você tem uma absorção muito maior. O mercado hoje te dá várias possibilidades para você conseguir usar nos seus pacientes. E na área dermatológica, que é o queridinho? Ai, Lázaro, a área dermatológica é uma coisa que aumenta todo dia, né? Agora a gente passou do PDRN, né? Porque na minha época que eu trabalhava com suplemento era o resveratrol. Resveratrol, sim. Era o resveratrol e ácido Ácido hialurônico. hialurônico. Também sai bastante. Hoje a gente tem ácido hialurônico de baixo peso molecular, que tem uma absorção muito maior do que o ácido hialurônico convencional, né? O que acontece? Às vezes o produto é o mesmo, mas a absorção dele é 100 vezes, 1000 vezes a Por causa da mais tecnologia. por conta da tecnologia, da nanotecnologia, de você reduzir o tamanho das moléculas. Isso tudo causa um puto impacto, né? Você sabe que o meu médico, né, doutor Fábio, já falou comigo, cara, eu tomo mais ou menos 35 comprimidos dia. E eu tomo tudo de manhã, que é para não esquecer. E tem coisa que ele fala, cara, não toma de manhã. Toma de manhã alguns, toma depois do almoço outros e à noite outros. Rapaz, eu esqueço dessa merda. Se eu deixar pra fazer isso, eu esqueço. Aí, na dúvida, tomo tudo de manhã. Ele fala, mas tu tá jogando um monte de coisa fora. Deve estar. Você tá jogando um monte de coisa Deve fora, tá. você não pode fazer isso, pô. Aí eu falo, isso é nada, porque todas as vezes que eu tentei colocar na bolsa pra falar, isso aqui eu tomo na hora do almoço, isso aqui eu tomo de manhã, isso aqui eu tomo à noite, deu problema. Eu não consegui tomar. Entendeu? Ou seja, ferrei a posologia do produto. Acontece até com antibiótico, pô. Outro dia eu estava tomando remédio para sinusite e falhei um dia. Aí no outro eu tomei dobrado. Ele falou, Não pode fazer faz isso. isso. Não Eu pode falei, fazer. fiz já. Aí falou, não, tudo bem, falhou, volta e depois você toma o outro. É. Não toma tudo dobrado. Não, não vai mudar em nada. Não vai mudar nada. Nada, entendeu? porque aquilo ali é o tempo de minha vida. É, Não muda em entendeu? nada. Pessoal, não façam igual o Lázaro. Então, você acha não, com certeza. Na creatina continua o queridinho por um Cara, tempo. creatina hoje tem estudo para depressão. Eu ouvi falar isso. Depressão. Falar que até para questões cerebrais, né? Não, com certeza. Lázaro, o cérebro, 20% da energia do nosso corpo, quem consome é o cérebro. 20%, cara. Eu tava com a mente cansada, meu, pra caramba. Aí, meu médico, vocês vão fazer isso não, viu? Ele fez comigo. Falou, Lázaro, você vai comprar aquele comprimidinho de vitamina B, complexo B, só que em vez de você tomar um comprimidinho, você vai tomar 2. Depois nós vamos fazer os exames, testar, de repente você vai tomar 3. Cara, mas a minha memória melhorou brutalmente com o complexo de vitamina B. Sabe por quê? Deve ser falta de B12. Bicho, mas melhorou. Muita concentração, Sim, irmão. com certeza. E teve gente falando comigo, toma Ritalina. Não, você tá louco. Toma não sei o quê. Aí, porra, eu tomei B12 e minha concentração melhorou pra caramba. Cara, assim, nosso corpo é perfeito. Sem B12, a gente não consegue fazer os processos de metilação que vai produzir todos os neurotransmissores por um todo. E a nossa dieta, dependendo, a gente não consegue suplementar B12 de uma maneira igual adequada. magnésio, né? Aí vem magnésio, aí B3, B6 para produzir serotonina. Aí tem, cara, o complexo B é fantástico. É fantástico, especialmente quando o teu corpo está precisando, né? Mas quando você consegue mediar também o cortisol, às Mas vezes se ele também não tá precisando, ele elimina, né? Porque a vitamina D Não, ela é elimina. hidrossolúvel. Você bebeu água, ela vai embora. sim, A B, sim, não? sim, sim. Aí, se o corpo não tiver necessidade, Ele joga fora. joga fora, né? Não vai dar uma Não vai- sobrecarga sim. no problema, né? Cara, me fala uma coisa. Um bate-bola importante aqui pra você. Gente ou processo? Gente, Gente. Dinheiro ou equity? equity, Expandir, crescer ou ter lucro? ter lucro. É isso aí. Gente, no que importa, o final é o resultado. É. Hoje eu estava batendo um papo com uma galera e a galera focando em crescer, 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 que depois tinha lucro. Venda pura, ela acaba sendo o ego do dono. Eu tenho empresa que fatura X milhões, o que vale é a última linha, é o que te sustenta. Lázaro, eu fui perceber isso banca, ano né? passado, cara. Cara, há uns 5 anos atrás eu queria ser a maior farmácia de manipulação do Brasil. Eu queria ser. Hoje você quer ser mais lucrativo. Hoje eu quero ser a farmácia mais lucrativa do Brasil. É isso aí. Entendeu? E tipo assim, a gente quando começa a ver o nosso negócio assim por cima,
começa a ver com o olhar de drone, igual, hoje, como é que eu consigo crescer o meu negócio sem crescer meu volume? Sem ter abrir outra loja, contratar mais funcionário. Eu tenho que sair do meu negócio e olhar ele de cima. E eu comecei a fazer isso ano passado. Tanto que esse ano, como eu falei, eu tô com ideia de criar, né, um treinamento, uma empresa de treinamento com meus líderes para a gente treinar outras farmácias de manipulação. Super show. Cara, vai todo mundo ganhar comigo. Meus líderes vão ficar felizes, eu vou ficar feliz e eu vou poder ajudar um monte de gente que precisa de ajuda. Mas se eu fosse pensar como aquele Humberto de talvez 5 anos atrás, eu falei, isso não vai dar certo. Eu vou abrir mais loja. Você falou comigo que você está indo hoje agora para Brasília para ver uma indústria. Vou ver uma indústria agora. A intenção é fazer alguma coisa no futuro. Fazer alguma coisa no futuro também, para a gente conseguir expandir especialmente a nossa linha de produtos. Eu já estava terminando, já voltei para outra pergunta que eu lembrei aqui agora. E a fábrica de fitoterápicos? O que deu dela lá Cara, atrás? a fábrica, infelizmente, não foi para frente, porque hoje, para você legalizar uma fábrica no Brasil, é muita burocracia e muito caro. Muito caro. É um projeto que ficou de lado, mas quem sabe agora, nessa ideia, né, para Brasília, entre outros conhecimentos que a gente está tendo aí por conta dessa interação toda, né, do ecossistema que a gente tem aqui, quem sabe isso num dia não vai sair, né? Mas quem sabe. Mas como eu estava te falando, Lázaro, a gente tem que olhar a empresa de cima, né? Olhar de drone, sabe? O Kepler fala muito sobre isso, né? Sobre esse olhar de você tentar tirar da tua empresa, com o volume que você tem hoje, com tudo que você tem hoje, você crescer a tua empresa, você tem que ter que crescer o volume dela. E hoje eu estou focado nisso. Tanto que eu já falei com meus líderes, a gente não abre outra farmácia. Não abro mais farmácia. Hoje a gente vai criar produtos dentro do que a gente já tem. Porque a gente já chegou no estado das outras empresas. Mas com o que você tem hoje, você consegue atender o Brasil inteiro? Consigo, com certeza. Você consegue dobrar de tamanho? Consigo dobrar de tamanho, sem problema algum. A gente tem estrutura para isso. A gente tem estrutura para isso. A gente tem um tamanho muito grande de laboratório, a gente tem uma estrutura muito grande e as lojas também têm laboratórios próprios, né? Então a gente consegue dobrar de tamanho. Mas assim, Lázaro, para dobrar de tamanho, eu também vou ter que dobrar de gente, porque eu não vendo produto, né? Claro. Eu vendo mão de obra. Claro. Então, assim, não é hoje, talvez, o meu principal foco. O meu principal foco é poder fazer tudo que a gente faz hoje, e faz muito bem, a gente poder levar para outras farmácias, outros empresários, outras pessoas que querem, e a gente crescer dessa maneira. E a gente poder ajudar também o próximo. Vamos lá, só para entender isso. Quer dizer que você vai treinar a equipe de outra farmácia em troca de quê? De equity, de participação? Aí é tudo negociável. Entendeu? Aí é tudo negociável. Uma remuneração, uma consultoria. Eu estou querendo fazer uma imersão. O dono da farmácia ficar uma semana com a gente lá. Você já está lá no treinamento de mentores nosso, não? Ainda não. Vai falar com o Beta. Porque justamente isso, você aprende a fazer a imersão, aprende da mentoria. Eu falei com o Beto, cheguei a conversar com ele. Você aprende... Se você é um expert, você pode compartilhar conhecimento. Se você não é, nem tenta, viu, velho? Porque aí fica furado. No seu caso, você nasceu dentro da farmácia de manipulação, você entende o seu processo, você tem um negócio de sucesso. Se você quer transmitir esse conhecimento para outras pessoas, você tem a mentoria, você tem a imersão, que é o modelo que a gente faz lá na capital, que você conhece ele bem, que você está lá dentro. Replica aquele modelo. Imersão, mastermind e mentoria. Mas essa é a ideia. Focado na manipulação. Mas essa vai dar certo. Eu tenho um amigo nosso, está lá também, que ele vai fazer isso para a transportadora. E vai voar. Tem uma outra que já está fazendo para a indústria. Por quê? Porque ela falou, eu quero ter capilaridade. Entendeu? Então, eu quero ter mais um negócio dentro do meu negócio. Eu vou vender o conhecimento que eu tenho do meu negócio. Mas para você fazer isso, turma, você tem que ter sucesso no seu negócio. Você não pode estar quebrado querendo ajudar o outro a ficar bom, sendo que você está ruim, né? Primeiro conserta você. Vai ser 2 ruins de mão dada, né? Você conserta você, vai pedir esmola para 2. Conserta você prova que você é bom no seu setor e você capacita seu setor. Cara, é uma via de negócio. Esse é o melhor cenário. É uma via. E assim, Lázaro, cara, é igual você faz, cara. Porra, eu não sei, eu tenho certeza que você tem esse olhar que você é um cara inteligente. Mas, porra, tu tem noção da quantidade de gente que tu ajuda? Claro. Já pensou nisso? Dividir conhecimento. Cara, a quantidade de gente que vê teus cortes, que vê tudo que você faz. Porra, cara, assim, Lázaro. É isso. Isso para mim é melhor que dinheiro, irmão. Eu tomei um susto esses dias. Eu peguei os últimos 3 meses do meu Instagram e ele teve um alcance de 43 milhões de pessoas. É isso, cara.
20% do Brasil? 20% do Brasil. Nos últimos 3 meses. Deve ser o número de empresários que deve ter no Brasil. Eu não tenho noção, mas deve ser basicamente isso aí. Porque o meu público, ele é 70% masculino e empresário. O time que tá lá que não é empresário, às vezes só me xinga. Ficam os haters lá me xingando. Você é muito cruel, você é isso, fica xingando lá. Mas, meu irmão, chegando ao fim de mais um Padrinho Podcast, eu espero que vocês tenham gostado muito. O primeiro no setor de saúde, né, Fê? O setor de saúde é o primeiro. A gente não tinha falado com ninguém do setor de saúde ainda, exceto o médico, né? Que a gente falou com o doutor Fábio. Mas, tirando isso, nesse setor de saúde farmacêutico é o primeiro de muitos que virão aí. Com certeza. Então, meu amigo, com certeza, dá um recado para essa turma que está te ouvindo, seja eles empresários ou consumidores, e fala aí aonde todo mundo acha você. E, galera, mais uma vez, no interior do Rio de Janeiro, ele me atende entre 24 horas e 3 dias, tudo que eu preciso aqui em Alphaville, São Paulo. Se você precisa manipular, eu recomendo porque eu uso, né? Se tá dando certo comigo, vai dar certo para você. A única coisa que vai mudar é a formulação. Tá aqui a Farma Débora, o link tá aqui, a turma vai colocar no vídeo. E fala aí onde te acha e dá um recado para essa turma. Pessoal, vocês acham a Farma Débora no Instagram? A gente também tem o nosso e-commerce. Vocês também podem me achar no Instagram, Dr. Humberto Paes, P-A-E-S. E também no YouTube, a gente está em todos os canais. Eu vou deixar aqui também o WhatsApp da farmácia, tá? Quem quiser mandar orçamento... Já manda no WhatsApp. Pode mandar, tá? É a melhor maneira hoje, né, não? É a que eu uso. É a que eu uso. Eu não vou entrar lá no site, no e-commerce da farmácia, não. Eu tenho um número ali, eu mando o WhatsApp, automaticamente já me responde. Rapidinho. E pessoal que quiser também conversar comigo, você que é empresário do ramo magistral ou de qualquer outro ramo, quiser trocar uma ideia comigo, assim, muita gente me ajudou para que eu saísse do buraco que eu tava. E hoje todo mundo que me pede ajuda e eu posso ajudar, eu faço a minha parte, né? Como o Lázaro aqui também faz. Então vai ser um prazer ajudar. E para você que é empresário, assim, a única coisa que eu falo é humildade e buscar aprendizado o tempo inteiro. É isso. Cara, não tem como parar. É isso aí. Senão o mercado te engole. Amigos do Padrinho Podcast, muito obrigado por mais um episódio. Obrigado pela audiência. Não esquece de se inscrever no canal, acompanhar a gente em todas as mídias. Instagram, Kawaii, TikTok, YouTube, Spotify. O Padrinho tá em tudo. E também o Lázaro nas redes sociais que você já conhece, que é óbvio, quem segue o Padrinho segue o Lázaro. E Humberto, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Recomendação para você que está aqui agora. Se precisar de uma plataforma digital para lançar infoproduto, Page. Page é a melhor plataforma digital que existe hoje, que inclusive atende o Isaías, nosso amigo, que você vai lá, tá lá com ele. E se você vendeu lá pela plataforma e precisar de uma empresa de logística para e-commerce, Logplace Logística Inteligente. Nosso patrocinador do Padrinho. O Pedro tá lá correndo a Fórmula AMG GT Interlagos e ele entende tudo de transporte, tá? Logplace, logística inteligente. Se você tem e-commerce, ela é a número 1 do Brasil em e-commerce e especialista principalmente na região norte e nordeste. Então, galera do Padrinho, muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio.